Bom dia, queridos. Graça e paz seja com todos vocês que estão aí nos assistindo. Nós vamos começar neste momento, através dessa transmissão, nosso culto de ceia. E eu já peço que você pegue tire agora que roube a sua atenção. É hora de nós estarmos no mesmo espírito, adorando e celebrando ao nome do Senhor. Não deixe que nada roube a sua atenção. Ore com a gente agora. Apresente o teu culto. Oferte o teu culto racional ao Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos na tua presença. O Senhor é bom, a sua benignidade, Pai, a sua longanimidade tem sido sobre nós. Te louvamos por poder chegar aos lares, Pai, as famílias que estão agora de louvor e adoração ao teu santo nome. Perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, as nossas transgressões. Que o Senhor nessa manhã, Pai, possa abraçar o nosso espírito, possa renovar a nossa fé, Pai, possa falar conosco, Pai, nos trazendo clareza e diretriz através da verdade. Possa estar conosco na ceia, Pai, trazendo na memória o teu sacrifício. Que nós possamos, Pai, nos entregar verdadeiramente a uma adoração, Senhor, que agrade em espírito e em verdade. Seja glorificado, Pai, seja adorado, seja reconhecido entre os homens, Pai, como a única salvação, aquele que perdoa o pecado, resgata o perdido, levanta o caído. Este é o Senhor na qual adoramos essa manhã. Pai, que o Senhor nos permitiu estar na tua presença, teu santo nome. Amém. Podeis, irmãos, participar deste momento. Agora você está em casa, mas você está num culto. Então fique de pé, glorifique ao Senhor, chore na presença dEle, faça o que for necessário agora. O culto é real, não é apenas uma transmissão inanimada, é uma transmissão onde a verdade, o Deus que está presente em todos os lugares, participa com a gente. Que Ele seja glorificado, amém? Aleluia. A paz do Senhor a todos. Desejo que todos tenham um bom dia debaixo da graça do Senhor. É muito feliz estarmos aqui nessa manhã na presença do Senhor, com aqueles que já estiveram aqui, tiveram a oportunidade de participar conosco, de participar com vocês, meus irmãos. É uma alegria ter do Senhor essa oportunidade de louvá-lo. Eu tenho certeza que aí na sua casa também você está no mesmo propósito e na mesma comunhão de todos nós que estamos aqui. Então quero convidar você, não sei se você está no seu quarto, se você está na pia lavando a sua louça, mas eu quero te convidar nessa manhã a entrar no Santo dos Santos. Na palavra do Senhor em Mateus 27:51 diz que o véu já foi rasgado de alto a baixo. E eu que estou aqui, você que está aí na sua casa, nós temos o livre acesso à presença do Pai. Então eu te convido com liberdade nessa manhã a adorar o Senhor. Amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que foi por meio de Jesus Cristo que a salvação chegou a nós, que alcançou o nosso lar, que alcançou a nossa família. E como diz na palavra do Senhor, um versículo bem conhecido, lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas: a salvação e a vida eterna. Amém? Aleluia.
você pode exaltar ao Senhor nessa manhã e agradecê-lo por esse amor incondicional. Amor do Senhor que não tem medidas, que não tem distância para nos alcançar. Independente das nossas escolhas, o amor do Senhor, Ele permanece para sempre, de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração em tua presença, Pai. Recebe, Senhor, como um cheiro suave, Pai, no teu trono, Senhor. Adoração de cada um dos teus filhos, Pai. Cada palavra falada, Senhor, cada lágrima derramada, Senhor, recebe no teu trono nessa manhã, Jesus. Oh, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que és bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso olhar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Seguindo seus braços, existe um espaço para mim. Para mim. Oh, santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por esse amor, Senhor Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que és bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua
Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Adore ao Senhor nessa manhã com alegria em seu coração. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Como é bom a gente adorar ao Senhor. Aleluia. Como é bom a gente adorar ao Senhor. Como é bom a gente glorificar o nome dEle. E numa oportunidade tão rica como essa, que nós estamos participando da ceia do Senhor. Se você não preparou ainda a sua ceia aí, prepare a sua ceia. Um pedacinho de pão, um suco de uva. E nós vamos participar logo mais da ceia do Senhor. Mas antes de participarmos da ceia, eu quero a meditar nos textos bíblicos. A única coisa que pode mudar a nossa vida é uma transformação de mente pelo poder do Evangelho. O tema que o Senhor nos trouxe nessa manhã a refletir vai trazer essa noção a cada um que pode participar agora ou quando assistir essa mensagem transmitida. Eu te faria uma pergunta para a gente começar a reflexão. Qual o maior problema dos seres humanos? Diga aí para nós. Qual o maior problema do ser humano? Pensou sobre isso? Se você quiser participar, coloca aí na timeline. O que você acha? Qual o maior problema do ser humano? Para algumas pessoas, o maior problema do ser humano é com a fome mundial. As pessoas estão preocupadas que os recursos naturais não serão suficientes para tantas pessoas. São mais de 7 bilhões de seres humanos. Para outros, o maior problema do ser humano é com as guerras, ou com a possibilidade da existência de guerra. Por mais que nós não vemos, nós estamos numa guerra invisível. E cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle da situação em suas mãos. Talvez para alguns o maior problema que existe está relacionado às nossas crianças. O plano delas para o futuro, os valores dessas crianças. Alguns entendem que um dos problemas é a pedofilia. E é claro que nós entendemos que parte do problema é a pedofilia. Para outros, a intolerância, a raiva, o preconceito, a morte, a ausência de amor, a traição, o egoísmo, o medo, a falsidade, a hipocrisia, a idolatria. Gente, quantas coisas a gente pode citar que está relacionada ao problema que o ser humano tem. Mas eu quero trazer aqui nessa manhã o entendimento que o maior problema do homem não é apenas nas vertentes que nós citamos aqui, como a ausência do amor, como a falsidade, como o medo, como o egoísmo. O maior problema que o ser humano tem é o pecado. O maior problema que o ser humano tem se chama pecado. Porque essas demais coisas que nós apenas vertentes do pecado, tudo pode trazer o entendimento que o pecado é a o pecado é a fonte da existência desses males. E este é o maior problema que o ser humano tem, o pecado. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 18, que a palavra mais profundamente, a palavra mais profunda teologicamente entendida para pecado é piedade. Olha o que Paulo escreve aos irmãos de Roma sobre o pecado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre quem? Sobre toda a impiedade
e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O problema que a raça humana enfrenta é a impiedade. Ela pode ser conhecida também como pecado, e nós vamos tratar aqui hoje algumas coisas relacionadas a esse contexto. Deus manifesta a sua ira contra os homens por causa da sua impiedade e da ausência de justiça. É interessante que no contexto que Paulo está escrevendo essa mensagem, Paulo está dizendo o seguinte: os judeus, eles têm a lei, os judeus praticam a lei, mas o problema dos judeus é que na lei está o quê? A sua autoconfiança. Eles acreditam que a prática da lei é suficiente para agradar a Deus, para adorar ao Senhor. Então busca a aprovação através da prática da lei fria. Para os gentios, qual é o problema dos gentios? Os gentios, o problema é recusar-se, reconhecer a Deus e adorar a Deus como o Senhor. De ambos nós vemos problemas com os gentios, problemas com os judeus, no contexto em que Paulo está escrevendo essa mensagem. A lei se torna a jactância, o orgulho, a arrogância, a vaidade dos judeus. Mas por outro lado, os gentios têm problemas com a adoração. E olha, toda maldade e toda perversão nasce na adoração. Nós precisamos ter cuidado com o que nós adoramos, ou como nós adoramos, porque a raiz do pecado está como se adora e a quem se adora. Eu quero trazer aqui que a adoração, ou adorar, a palavra adorar quer dizer amar extremamente. O que é que nós estamos amando profundamente? O que é que nós estamos amando de forma extravagante e intensa? E eu espero aqui hoje profundamente que o nosso verdadeiro seja em primeiro lugar entregue àquele que criou os céus e a terra e que deu forma ao homem à sua imagem e semelhança. O que é que nós adoramos? Para os gentios e para os judeus, o problema é a prática da lei, que os torna frios, que os torna insensíveis. Podemos dizer que a arrogância, ela é uma antítese da fé. Ela é contrária, ela é oposta à fé. E por outro lado, nós podemos dizer que os atos de pecados, eles não resumem em si a sua validação. Talvez a gente muitas das vezes estamos só olhando o resultado final, a prática do pecado. Mas antes da prática do pecado se tornar literal, existe um problema. Ela nasce, ela surge onde? Onde? Nos recônditos da alma. O pecado, antes de se tornar prática, foi gerado no interior do homem. Tiago explica claramente isso quando ele diz que o homem, primeiro ele vê, depois ele sente prazer no que ele está vendo, depois ele planeja o que ele vai fazer com o que ele viu, e na sequência o que é que ele faz? Ele pratica o pecado. E a Bíblia diz em Tiago que a prática do pecado vai gerar o quê? A prática do pecado vai gerar a morte. Obrigado. A prática do pecado vai gerar a morte, que é o estágio final do pecado. Ei, não fique observando apenas a realização do pecado. Vamos tratar hoje a fonte do pecado. E a fonte do pecado está onde? Em não assumir a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. A vontade de quem nós temos praticado nesses últimos dias? A vontade do nosso coração, aquilo que nos traz satisfação e prazer, ou a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Nós não podemos atuar apenas nos efeitos, nós temos que ir na causa, e a causa é uma mente transformada, é um coração purificado pelo poder da palavra, pelo sangue carmesim de Jesus. O problema do homem é o pecado. E o homem não conseguiria nunca ser santificado por boas intenções.
Muitas das vezes nós acreditamos que a prática das boas intenções vai gerar uma mente pura, uma mente sã, uma pessoa transformada. Deixa eu te dizer, por mais que o homem se esforce para se tornar um homem de bem, por mais que o homem se esforce para se transformar em uma pessoa de exemplo, ele nunca vai conseguir uma transformação completa, porque a transformação completa só vem através de Cristo. Não existe outro meio, não existe outra forma. Vamos atuar então na base. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Para de achar que você é justo em si mesmo. Eu não roubo, eu não mato, eu não pratico maldades, eu não minto. A gente pode falar isso para a gente mesmo, mas é um engano. A gente no fundo, quer atos de justiça própria. No fundo, a gente quer manifestação da nossa própria justiça, conforme os nossos critérios de juízes. Deixa eu te dizer uma coisa. É necessário que o homem passe por Jesus, para que a transformação de verdade aconteça aqui e aqui. Por quê? Porque o homem tem uma natureza pervertida. O homem tem uma tendência à rebeldia. Percebe no entorno, percebe na sociedade. Nós temos uma tendência a tornar-nos rebeldes. Nós temos uma tendência a perverter as coisas. E só Cristo pode transformar o nosso coração e a nossa mente, porque o nosso maior problema é o pecado. Ei, deixa eu te dizer, o pecado é a falta da vontade de Deus na prática humana. Sabe quando nós praticamos a vontade de Deus com toda a convicção? Quando nos satisfaz. Quando realiza as nossas projeções. Quando nos convier. Aí nós praticamos a vontade do Senhor. Mas, a partir do momento que a vontade de Deus vai contra a nossa vontade, há uma guerra no homem interior. A partir do momento que a palavra de Deus confronta o nosso ego, confronta o nosso egoísmo, há um conflito estabelecido dentro de nós. E é por isso que quando o homem pratica o pecado, ele precisa de um grande Salvador para o resgatar e para o tirar dessa condição. Vamos ver o que Paulo fala a respeito da entrada do pecado no mundo? Se você pode, abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e versículo 12, nós vamos entender como é que o pecado entra no mundo. Olha o que Paulo escreve aos irmãos de Roma. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Por quem que entrou o pecado? Um homem. Deus deu uma ordem para Adão. Adão, pode comer de todo fruto, de toda a árvore do jardim. Mas há uma árvore que você não pode se alimentar dela. A serpente entra no jardim, engana Eva, e na sequência engana quem? Adão. O pecado agora gerou separação de Deus com os homens. Por um homem o pecado entrou. E a Bíblia, olha o que ela diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado foi que gerado? A morte. A gente entende que é apenas a morte literal. É claro, a morte literal também é uma consequência do pecado. Nenhum homem, nenhuma criatura foi criado para a morte. É por isso que a morte nos machuca. É por isso que a morte maltrata os nossos sentimentos. Porque nós não fomos criados para a morte. A morte é uma consequência do pecado. Mas há um detalhe, que além da morte física, existe a morte espiritual. Na prática do pecado, o homem morre espiritualmente. O homem já não enxerga mais a vontade de Deus. O homem já não tem mais prazer na vontade de Deus. Quando a morte espiritual chega, quando a morte espiritual é gerada pelo pecado. Então Paulo explica para eles: por um homem entra o pecado, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, chegou até nós. O pecado chegou até nós, e nós também somos factíveis à morte literal, mas também à morte espiritual. Tome cuidado, porque o que vai preservar a vida para o futuro é a vida espiritual. É a conduta de um cristão que agora está sendo transformado à imagem de Cristo. Não podemos esquecer dessa verdade.
Ele diz que o pecado passou a todos os homens, por isso que então? Todos pecaram. É aqui que está o que Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Não está dizendo do ato dentro de um relacionamento marital, está dizendo do sistema pecaminoso. O pecado é o maior problema dos homens. Todos os homens passou agora a ser escravos do pecado. E o pecado tem uma consequência. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6 e 23. A consequência do pecado. O pecado é cruel. O pecado faz uma separação entre Deus e os homens. Olha o que Paulo diz. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas tem uma boa notícia, igreja. Tem uma boa notícia, irmãos. É que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ela só pode vir por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo apresenta duas questões: Senhor e Salvador. Aleluia. Tem jeito para o homem voltar a ter comunhão com Deus e a ter vida. E o único jeito é receber o dom gratuito de Deus, que é Cristo. Aleluia. Até a vinda de Cristo, o pecado tinha reinado e a morte tinha reinado sobre a raça humana. Vamos ver? Romanos 5 e 21, que Paulo diz. Paulo diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, o que acontece agora? Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a mensagem que nós encontramos aqui? Que o pecado reinava na morte, mas agora Cristo veio para destronizar a morte. Cristo veio para sobrepujar a morte e para trazer vida, sendo Ele Senhor e Salvador. O homem não pode se libertar da morte. É interessante, o pecado como consequência da morte, o homem não é capaz de se livrar da morte. Observe mesmo a literalidade da morte. Alguém consegue escapar da morte? De forma alguma, a não ser os desenhos animados, que quando vê chegando a morte com a foice, alguém tem a capacidade de sobressair a morte. Mas no mundo real, na literalidade, quando chega a morte, não adianta a riqueza, não adianta a capacidade intelectual, não adianta as amizades, não adianta a importância na sociedade, não adianta. Chegou a morte é consumada e a pessoa deixa de participar do mundo dos vivos. É por isso que Paulo apresenta o pecado como morte, como separação. Mas irmãos, é tão lindo que Paulo não deixa só as meias verdades, Mateus. Paulo traz a completude da palavra. Ele diz que agora, através de Cristo, nós teremos vida para a vida eterna. Através de quem? Do senhorio de Jesus. Glória a Deus por isso. Porque Cristo veio para nos libertar da consequência dessa morte eterna. Paulo apresenta o pecado como se o pecado tivesse vida própria. Paulo apresenta o pecado como um poder independente, um poder hostil, um poder exterior aos homens e alheio a eles. Vamos ver o que Paulo fala a respeito do pecado no capítulo 7 de Romanos. Se você pode, leia o capítulo 7 de Romanos, versículo 8, versículo 11, versículo 17. Nós vamos encontrar Paulo trazendo como se o pecado fosse uma força exterior sobre o homem. Olha o que ele diz: Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim o quê? Toda concupiscência. O que é concupiscência? Desejo exagerado pelo prazer. Concupiscência quer dizer desejo exagerado pelo prazer. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. O que é que trouxe aos homens o entendimento do erro? A lei. Porque a lei diz: não faça, não pratiques, não realize, não matarás, não furtarás, não adorarás outro Deus, não cobiçarás. A lei trouxe entendimento que o homem tem diretrizes e ele precisa preservar os valores morais. Olha o que ele diz no versículo 11: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, fez o quê? Me enganou e por ele me matou. Por quê?
Porque a partir do momento, Daiane, que o homem pratica o pecado, ele está condenado ao juízo. E a lei aqui que Paulo está dizendo era fria, irmã Jusilene. A lei não absolvia, a lei julgava. Errou, praticou a transgressão da lei, a sua consequência é a morte. Quem escaparia com vida diante da lei? Eu pergunto para nós que estamos aqui hoje, e para você que está nos assistindo em casa, qual a possibilidade do homem escapar da morte praticando a lei? Nenhuma. Porque ao transgredir um item da lei, nos tornamos culpados da lei inteira. E é o que Paulo está dizendo no capítulo 7. Olha o versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo está apresentando o pecado como se ele fosse uma força exterior que domina o homem. Mas eu quero que a gente não se engane, porque o pecado é gerado dentro do coração da natureza adâmica, de homens e mulheres que ainda não passou pelo Calvário, de homens e mulheres que ainda não entraram por Jesus Cristo para viverem uma vida em purificação, em transformação e em regeneração. Por mais que pareça que o pecado é uma força exterior, Abel, ele começa dentro da gente. Por isso eu posso deixar um conselho aqui, uma aplicação já nessa altura do texto, eu vou dizer, cuidado com o que você pensa. Aí em casa, diga aí para o seu familiar, cuidado com o que você está pensando. E eu vou dizer aqui para todos nós, cuidado com o que permeia a sua mente. Porque o primeiro lugar onde nasce o pecado é onde? Na mente. A gente pensa. Depois que a gente pensou, existe satisfação, Micael? Nós vamos o quê? Planejar. Como é que eu executo? Irmãos, nós somos arquitetos para realizar pecado. E aí depois que a gente pensou e planejou e diz assim, agora está tudo certinho. A gente vai lá e consuma o pecado. E ele faz o quê? Ele gera a morte. Deixa eu perguntar aqui para nós, para o quórum que está aqui, vocês querem morrer? Ninguém quer morrer. E você em casa, quer morrer? Ninguém quer morrer. A gente quer viver. Viver é bom. Viver nos traz satisfação. A gente glorifica a Deus vivendo. Mas para a gente viver, a gente precisa mortificar o pecado. Acabar com a sua fonte. Cuidar da mente, cuidar do coração, para que tudo que passe aqui dentro e aqui dentro esteja alinhado com o propósito do reino, com o Senhor do reino. A gente não pode deixar que esse contexto, ou esse entendimento, usurpe a liberdade do homem. Porque Paulo escreve dessa forma, dizendo que o pecado tem poder sobre nós, para nos fazer praticar o que é errado. Não pense nós que seremos absolvidos, de forma alguma. Se a raiz é o nosso pensamento e os nossos desejos, não seremos absolvidos pela prática do pecado, a não ser que passemos por Cristo. Vamos ver o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Talvez você diga assim, olha, hoje não era a mensagem que eu queria escutar, hoje é dia de ceia. Mas para a gente falar de celebração de vida, primeiro tem que falar do que gera morte na gente e como fomos libertos dessa morte. O que é que Paulo diz em Romanos 3 e 23? Para você que está dizendo aí, eu não tenho responsabilidade então, o pecado é mais forte do que eu a pratico involuntariamente. Deixa eu te dizer, nada disso. Olha o que Paulo diz aos Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da onde? Da glória de Deus. A consequência do pecado é nos afastar da grandeza de Deus. A consequência do pecado é nos afastar da plenitude que Ele quer manifestar em nós. Ei, a consequência do pecado é fazer com que a gente não viva os planos que Deus estabeleceu para a nossa vida. Está na hora da consciência transformada. Está na hora de entender que só Cristo é poderoso para nos resgatar desse estágio e nos colocar em liberdade. Se estamos de fato em Cristo, de fato somos perdoados e libertos. Não é glorioso isso, Aurenice? Aleluia! O Senhor é bom demais com a gente. O Senhor é perfeito. Aleluia! Pecado também pode ser conhecido como transgressão. Aqui tem algum transgressor? Todos nós transgredimos. A gente tem que tomar cuidado. Olha, deixa eu explicar uma coisa aqui, Deise. A Bíblia diz o seguinte,
a Bíblia diz o seguinte: que nós, como filhos, já não andamos mais em pecado. Por quê? Porque não somos mais escravos, somos livres. Mas um detalhe importante, nós não estamos imunes do pecado. Que complexo, né, Micael? Não somos escravos, mas não estamos imunes. Isso quer dizer que se a gente não vigiar o que a gente pensa e o que a gente sente, nós podemos praticar o quê? Pecado. Os filhos de Deus não vivem em pecado porque são livres. E por ser livre a gente vai cuidar da nossa mente e do nosso coração. Porque senão a gente transgride os valores do reino, os mandamentos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, acho que nos últimos dias que nós estamos vivendo, o mandamento que é mais transgredido, Ezequiel, é esse mandamento, que Jesus resumiu a lei. O que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus do quê? De todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda força. Eu te pergunto aí em casa, eu te pergunto aqui, você tem amado ao Senhor de todo o teu coração? Com todo o teu entendimento? E com toda a força? Tem gente que está amando mais o cachorrinho de estimação. Me perdoe a conjuntura, não que ele não mereça amor, eles merecem amor. Mas tem gente que está amando mais o cachorrinho do que o próprio Deus. Tem gente que está amando mais as riquezas do que o próprio Deus, a capacidade intelectual do que o próprio Deus, os prazeres dessa vida do que o próprio Deus. Está na hora de uma renovação de mente. Se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a força, nos tornaremos transgressores do mandamento. Eu não sei como pesa para você essa realidade, mas para mim chega a arder o meu coração, porque o primeiro amor precisa ser dado ao Senhor. Eu entendo que quando a igreja de Éfeso ela foi cobrada pelo pecado que ela tinha praticado, Shirley, o Senhor disse claramente para ela: vocês perderam o quê? O primeiro amor. Qual é o primeiro amor e para quem deve ser dado o primeiro amor, Jair? Ao Senhor. Se você está amando mais a sua casa, a sua família, o seu marido, os seus filhos, os seus pais do que você ama a Deus, você é um transgressor da lei. Eu sou um transgressor da lei. Está na hora de nós entendermos que o Senhor quer nos libertar de uma mente simples e puramente humana, que pensa conforme a natureza adâmica e nos levar a pensar de modo sobrenatural. Por que nós temos essa capacidade, igreja? Porque o Senhor já tem nos dado a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? É a presença do Espírito em nós. É mudança da maneira de pensar, é a mudança da maneira de agir. Porque senão, somos transgressores. Olha só o que Paulo fala sobre a quebra da lei e da moralidade. Romanos 2:23. Vamos ver o que ele diz? Romanos 2:23, olha o que ele fala para o homem. Tu que te glorias na lei. E o que é a lei? É os mandamentos que Deus deu. Mas faz o quê? Desonra a Deus pela transgressão da lei? Não adianta a gente ser conhecedores dos mandamentos do Senhor. Não adianta ler a Bíblia o ano inteiro, mas não deixar a Bíblia transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões e as nossas ações. Se a Bíblia for lida o ano inteiro apenas para conhecimento intelectual, ela não vai gerar transformação de vida. E o Senhor quer nos transformar, nos conformar à imagem do Filho. E a única maneira era pelo poder do Evangelho. O Evangelho fala quem nós somos de verdade. O Evangelho expõe as nossas mazelas. Por que muitos fogem da verdade do Evangelho? Porque ali está a verdade de Deus para os homens. Deus não esconde pecado. Deus não passa a mão na nossa cabeça dizendo, tadinho do meu filho, foi involuntário. Ele nos traz a responsabilidade de viver uma vida conforme o seu padrão. E qual é? O item número 1, por amor. Se nós estivermos vivendo a vontade de Deus por imposição, deixa eu te dizer, não existe amor nisso. Existe obediência cega. Deus quer que a gente ame Ele sobre todas as coisas. E a partir deste amor, pratiquemos o que é justo. Olha o que Paulo diz, Romanos 5:14, sobre a quebra da moralidade. No momento, a morte reinou desde Adão até quando? Até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Paulo está dizendo sobre transgredir os mandamentos do Senhor.
Desde a atitude de Adão do Éden, isso perdura até Moisés com a chegada da lei. E a lei revela a sombra do que há de vir no futuro. A lei apenas dá diretrizes, mas não perdoa. E aí vem o Senhor que cumpre a lei, e depois de cumprir a lei, nós também estando nele, cumprimos a lei, e a partir desse contexto, nós somos absolvidos pela graça. Você pode dizer em casa, eu sou absolvido pela graça. Podemos dizer aqui, nós somos absolvidos pela graça. Esse é o favor de Deus para conosco. Outra coisa que está imbuído no pecado, a maldade. Eu contei aqui outros dias que nós estamos tão imbuídos da maldade, e olha, nada contra nenhum tipo de entretenimento, mas nós somos tão levados pelo contexto. Eu até contei aqui, quero compartilhar com vocês, que para vocês verem como a maldade mora em nós e a gente às vezes não percebe. Assistindo uma série que foi muito famosa e voltou agora uma nova temporada, A Casa de Papel, o que a gente percebe ali são homens buscando a prática da sua justiça própria, querendo uma divisão de bens por igualdade. E quando a gente vê aquele cenário, a maneira com que eles estão, a motivação pode estar correta, mas a ação está errada. E quando a gente observa aquelas pessoas fazendo daquela maneira, é incrível. Logo você vai estar apaixonados pelos vilões, torcendo para que os vilões quebrem a sua prisão e sejam libertos sem que sejam aplicado a eles a justiça necessária. Já percebeu como nós somos a fonte da maldade? A gente consegue coadunar com aquilo que a gente acha que é certo, é atos de justiça própria. Eu queria só explicar isso para você e para nós aqui, porque às vezes a gente fala assim, eu não sou maldoso. Porque a gente coloca sempre a maldade atrelada ao nível de promiscuidade, de imoralidade. Que nada, deixa eu te dizer, quando a gente torce para alguém se dar bem na vida sobre alguma outra pessoa, nós somos agentes de maldade. Quando nós torcemos para o chefe ser mandado embora, porque o chefe cobra da gente a performance profissional, somos agentes da maldade. Quando nós torcemos para que haja um divórcio, porque a gente acha que com os nossos padrões e critérios, o relacionamento do outro não é tão bom como a gente imagina, nós somos agentes da maldade. Quando nós torcemos para que haja aplicação de justiça sobre a vida de alguém, mesmo que as suas falas sejam injustas, a gente é agente de maldade. Quando a gente dissemina fake news, somos agentes de maldade. Estão entendendo? Para a gente não se achar tão bonzinho. Eu não pratico mal, eu não sou maldoso. Pense bem. Estamos morando num tabernáculo onde a sua origem é Adão. E todos os homens são suscetíveis à corrupção. Está na hora de sermos de fato transformados. Olha o que Paulo fala sobre a maldade, a violação da lei em Romanos 6:19. Olha o que ele vai apresentar para a gente. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para fazer o quê? Para servirem a imundícia e a maldade para a maldade. Aí ele faz um conclame para a gente. Sabe o que ele diz, Diego? Ele diz, agora apresenteis os vossos membros para quê? Para servirem a justiça, para que haja santificação. Existe a possibilidade de vivermos uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação de mente, de prática, não para ser perfeito, mas pela atitude de sermos santos. Porque às vezes a gente diz assim, é impossível a gente ser perfeito, e é mesmo. Nós estamos sendo transformados, Paulo diz assim que nós somos transformados, de glória em glória até quando? Até chegar à perfeita varonilidade. Mas enquanto estamos nesse processo, quando estamos nesse processo, Danilo, Deus diz assim, vós sois santo. O que é santo? Santinho? Não. Quando ele diz vós sois santos, ele está dizendo, vós sois separados. E quem é separado, agora tem um padrão para viver. Tem um critério de santidade a se cumprir. Tem uma mente renovada para manifestar a essência de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, Cristo veio até nós por sua misericórdia, para nos transformar em novas criaturas, para que da gente exale o perfume de Cristo. Se nós não formos transformados por esse entendimento, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não verá
a glória de Cristo ser aparecida entre as pessoas. Está preparado para isso? Estou terminando. A verdade é que cada ser humano comete as suas próprias faltas, falando, escrevendo. Há um descuido da nossa parte, há uma falha na nossa memória. O mesmo tempo que nós estamos santificando ao Senhor com os nossos lábios, nós estamos desonrando ao Senhor com palavras torpes. Deixa eu dizer uma coisa, se você que está me assistindo, ou alguém que está aqui nesse plenário, se você fala palavrão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa Jesus passar hoje pela sua mente. Deixa Ele passar pelo teu coração. Não há como sair de nós palavras para abençoar e palavras para maldizer o outro. Não há como, não há como. Se nós estamos separados para honrar ao Senhor, é hora de viver como santos e não viver como ímpios. O que o Senhor fala a respeito disso? Vamos ver Romanos 4:25. Romanos 4:25. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para o quê? Para nossa justificação. Em Cristo temos a possibilidade da justificação, somente em Cristo. Vamos ver Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, quem é esse um? Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, quem é ele? Jesus, abundou sobre muitos. Nós temos a capacidade de pensar de maneira diferente por causa do poder de Jesus. Efésios 2:1, o que está escrito? Mas Deus, Ele é riquíssimo no quê? Em misericórdia. Não, Romanos 2:1. Esse daí nós vamos falar daqui a pouco. Romanos 2:1 diz... Efésios 2:1. Perdão, você que está me assistindo. Efésios 2:1. Eu acho que uma das mensagens mais difíceis para qualquer pregador falar é sobre pecado. Tudo que gera desconforto na gente tem a tendência de roubar a nossa atenção, sabia? Se a gente não tem um bom planejamento financeiro e a gente não tem uma mente transformada, qualquer pessoa que vá falar sobre planejamento financeiro gera na gente incômodo. A primeira coisa que a gente diz assim, eu não sou capaz de fazer isso, pula, troca de canal, tira desse site, não vai adiantar, não vai gerar mudança em mim. A mesma coisa é quando a gente fala da raiz que nos afasta de Deus, que é o pecado. A gente tem um comichão, a gente não quer ouvir sobre isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você que está em casa e para nós que estamos aqui. A única maneira da gente viver uma vida na qual Deus planejou para a gente é ter a ciência de quem é o pecado, do mal que ele produz em nós e do que Deus providenciou para que nós fôssemos resgatados. Não existe outra forma. A gente só vence as investidas do adversário quando a palavra de Deus é afirmada para nós. Cristo pagou o preço. Eu sei o que é pecado e o mal que ele promove. A partir daí, dessa consciência, a gente evita a fazer aquilo que nos leva para longe do Senhor. Olha só o que diz em Efésios 2:1. E vos vivificou. Qual era o nosso estado? Qual era o nosso estado? Ele nos trouxe vida, estando nós ainda como? Mortos em ofensas e pecados. Aí é que veio a manifestação de Deus, para que pudéssemos ser transformados. A última parte que eu quero falar ainda sobre pecado está em Romanos 5:19, que vai revelar que nós temos uma tendência, olha lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Deixa eu dizer uma coisa, você é obediente? Vou mudar a minha pergunta, você sempre foi obediente? Hermes? Manjo Silene? Olha, pastor Isaías então. A gente sempre foi obediente? Irmãos, a nossa tendência é transgredir. Desde pequeno, a mãe olhava para a gente e falava assim, ei, não faça isso. O que a gente fazia, Morenice? Aquilo. Pegar uma coisa, tocar na onde não devia. Nós temos a tendência da desobediência.
E a desobediência é pecado. Paulo fala, porque como pela desobediência de um só homem, o que acontece? Muitos foram feitos pecadores. Mas agora, pela obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Você pode ter desobedecido, mas se você passou pelo Calvário, se você passou por Jesus, o que é que aconteceu com você? Você agora é justo. Aleluia. Vamos de música? Aleluia. Estamos terminando. Para ganhar sua atenção também, para você não ficar com sono. Porque quando a gente vai falando muito, né? A nossa tendência é ficar cansado. Então vamos lá. A gente vai ter música agora para a gente terminar, porque a última parte que eu quero falar sobre pecado está em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 6. Vamos ver? Vai apresentar o mesmo contexto de desobediência. Vamos lá? Olha aí, ó. Estando prontos para quê? Para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está falando sobre os desobedientes. Está na hora da gente obedecer, irmãos. Filhos, obedecem. Filhos, obedecem. Diga para você aí, filho, obedece. É bom que essa verdade tome a gente aqui, ó. Continue dizendo para você, filho, obedece. Filho, não transgride os mandamentos do pai. Filhos, é capaz de viver as ordenanças do pai. Quem é o nosso exemplo? Nosso exemplo é Jesus. Paulo diz assim, olha, eu sou imitador de Jesus, pode ser meu imitador. Porque o prazer de Paulo era obedecer a mensagem dada por Deus. Abigail, o mérito do filho é a obediência. Aleluia! Arde o meu coração em te dizer, ei, Jesus nos transformou em filhos para sermos capazes de obedecer aos mandamentos do Pai. E os mandamentos do Pai não são pesados. Está na hora dessa renovação de mente. Se nós vivemos como bastardos, se nós vivemos ainda como quem não conhece a graça, nós transgrediremos a lei. Mas se nós vivemos como filhos, nós cumpriremos a lei para adorar ao Senhor. Obediência. Obediência antes do sacrifício. Aleluia! Você pode dizer aí ao teu coração, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a obediência não transgride. A obediência, mesmo que a gente não entende tudo pela literalidade, irmã Juscelene, a gente se submete. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer, mas eu vou obedecer o que o Senhor está mandando eu fazer. Deixa eu dizer apenas um exemplo para você sobre a questão da obediência. Pedro trabalhou a noite inteira com os discípulos e agora chegou pela manhã lavando as redes porque não pegaram nada. Jesus chega perto dele, Jair, e diz assim, me empresta o seu barco. A melhor decisão de Pedro foi dizer, entra Jesus. Aleluia! Jesus entra no barco e agora começa a ensinar as pessoas. Mas quando Jesus termina de ministrar, aquela multidão que estava ouvindo a verdade, Jesus olha para Pedro e diz assim, ei, pegue a tua rede, vai para o alto mar e lança a tua rede. Pedro ainda tentou justificar ao Senhor dizendo, eu passei a noite no mar, você não está entendendo, eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que é isso? Obediência à ordem do Senhor. Maria é um grande exemplo quando ela está na festa de Caná da Galileia e Jesus está ali presente, acabou o vinho, e a Maria chega perto de Jesus e diz assim, ei, acabou o vinho, os noivos não podem ser agora humilhados pela ausência de vinho. Jesus questiona ela dizendo, o que tenho eu contigo? Mas Maria não se preocupa, ela olha para aqueles que estão com Jesus e diz assim, ei, fazei tudo o que ele vos mandar. Aleluia, meu coração arde de alegria aqui, por quê? Porque em Cristo o pecado já não domina mais as nossas decisões. Agora somos livres para optar em obedecer a ordem do Senhor. Somos livres para viver como santos. Não somos perfeitos, mas somos santos, santificados pelo Cordeiro. Quero terminar com você dizendo, para quem não entende, para chegar nesse estágio que nós estamos ministrando sobre liberdade, foi pago um alto preço. Preço de morte, preço de cruz.
vontade de falar em línguas aqui. Aleluia! Mas é que se eu falar em línguas aqui, você não vai entender aí. Então, vamos continuar aqui, ardendo aqui dentro, mas que você entenda que a graça do Eterno veio sobre nós. Não éramos merecedores. O que nós tínhamos como condenação era morte. Mas há uma palavra que você não pode se esquecer. A palavra que eu quero que a gente marque no final dessa mensagem é misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós fomos achados dignos de ser justificados pelo Cordeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, se você lê em Lamentações capítulo 3 e 22, ele vai dizer de duas coisas de tamanha importância. A primeira é o amor de Deus. Deus te ama de maneira extravagante. Irmãos que estão aqui, Deus nos ama de maneira inteira e completa. Nunca se viu um amor desse, nunca se experimentou um amor desse. O amor de Deus é incomparável. Deleita-se nesse amor. Rai cantarás. Aleluia! Não se viu um amor desse tamanho. Não se pode experimentar esse amor sem antes reconhecer Jesus, aquele que veio por misericórdia. Vamos ler o que está em Lamentações, capítulo 3 e versículo 22. Aleluia! Como arde meu coração aqui. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! As misericórdias dele não têm fim. O salmista já dizia isso, pastor Isaías. Vamos ver Salmo 40 e verso 11. Aleluia! Estamos terminando. Não desliga, não saia daí não. Deus está falando comigo e com você. O pecado é o nosso maior problema, mas tem solução. A misericórdia de Deus chegou e ela traz vida. Olha o que o salmista diz: não retenhas de mim, Senhor. O quê? Eu acho que vocês podem me ajudar. Eu vou dizer aqui, vocês dizem bem alto: não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Aleluia! Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. O salmista não tinha visto ainda com seus olhos o senhorio de Jesus, a sua manifestação vicária, mas ele já estava dizendo: ei, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre. Aleluia! Não é a única vez que ele vai falar sobre isso. Vamos ver o Salmo 119. Aleluia! Salmo 119, verso 77, ele vai dizer assim: baixem sobre mim as... não, merece um brado. Baixe sobre mim as tuas misericórdias. Para quê, Gabriela? Para quê? Para que eu viva. Desde Daiana, Dani, Shirley, Mateus, Amanda, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos condenados. Mas a misericórdia já se manifestou. A misericórdia veio para nos livrar do que nós não podíamos ser livre. A misericórdia veio cheia de amor para que nós pudéssemos ter vida. A misericórdia de Deus te alcançou a tua casa, a tua família. Isso é misericórdia. Aleluia! Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o quê? Na tua lei está o meu prazer. Lembra que eu disse para vocês? Filhos obedecem, mesmo que não tenha toda a clareza daquilo que está fazendo. Obedece, Jair. Aleluia, aleluia. Sabe quando vem a misericórdia? Lucas 1:50, vamos ver? Aleluia, aleluia, aleluia. A misericórdia já chegou. Ei, o maior problema do homem pode ser resolvido, Mateus. O quanto isso te alegra, Mateus? O nosso maior problema, Ezequiel, pode ser resolvido. Aleluia, tem misericórdia sobre nós. Tem misericórdia sobre nós. Olha o cântico de Maria, depois dela aceitar a cumprir com o chamado de Deus. Sabe qual é o cântico dela? Ela diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem.
Chegou a manifestação da misericórdia. Sabe o que Zacarias diz? Vamos ver o que Zacarias diz em Lucas 1, 72 e 78. O que é que Zacarias, o pai de João Batista, o esposo de Isabel, que ficou grávida, mas era antes infértil. Olha o que ele canta: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Sabe o que é isso? O pecado nos afastou do Senhor, mas as misericórdias do Senhor são as causas de sermos justificados. O pecado faz uma cisão entre o homem e Deus, mas Ele providenciou a ponte, e a ponte que nos leva de volta a essa comunhão se chama Jesus Cristo. Ele é a misericórdia de Deus revelada aos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que Ele é. Efésios 2 e 4. Fique tranquilo, porque a fonte é inesgotável. Fique tranquilo, porque a fonte é inesgotável. Se vocês podem, olha um para o outro aqui, diz assim: a fonte de misericórdia é inesgotável. A fonte de misericórdia é inesgotável. A fonte de misericórdia, diz aí na tua casa: a fonte de misericórdia, ela é inesgotável. Aleluia! A fonte de misericórdia é inesgotável. Olha lá, ó, Efésios 2 e 4. Mas Deus, sendo rico em quê? Deus é rico em misericórdia. Por causa do quê? Do grande amor com que nos amou. O amor de Deus é a causa da sua extensão de misericórdia. Olha 2 Coríntios capítulo 1 e 3, o que Paulo vai dizer. O que Paulo declara sobre a misericórdia de Deus. Aleluia. 2 Coríntios 1 e 3. Depois 1 Pedro 1 e 3. E nós já estamos caminhando para o final. Eu não sei como você está aí, eu não sei, mas eu sinto aqui a graça de Deus nos envolvendo nessa manhã e dizendo: eu abri um novo e vivo caminho para vocês. Aleluia. O que é que está lá em 2 Coríntios 1 e 3? Olha o que Paulo diz: bendito. Eu quero ler com vocês que estão aqui comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele é? O Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Esse é o Deus que nós servimos. Pai de misericórdia. Ele é o Deus que manifestou o nosso resgate. Vamos ver o que Pedro ainda diz. Qual é a fala de Pedro a respeito? Olha o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua o quê? Grande misericórdia, nos fez o quê? Nos gerou de novo. Para quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ei, nós não merecíamos, mas a ação de Deus, por causa do seu amor, Micael, foi nos alcançar em misericórdia. Você não merecia, meus filhos, minha família, meus familiares, as pessoas que eu amo, mas Jesus ama muito mais que a gente, e Ele providenciou resgate. A gente poderia terminar aqui em Pedro, Jair. A gente poderia terminar dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós poderíamos terminar aqui, mas aí não falaríamos para nós o que acontece com a manifestação dele. Deixa eu te dizer, essa misericórdia, ela é de geração em geração. Números 12 e 13, você vai encontrar quando Miriam e Arão não caminham conforme o regulamento da lei. Miriam fica cometida de uma lepra. Mas Moisés ouviu do próprio Deus, quando ele disse para ele: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus disse para Moisés. Sabe o que Moisés fez? Moisés disse para o Senhor: Deus, tem misericórdia. E a cura. Sabe o que aconteceu com Miriam? Ela foi curada. Isso é apelar pela misericórdia de Deus. Talvez você tenha feito tudo errado até chegar aqui hoje. Talvez você tenha feito tudo errado até ouvir essa mensagem. Mas deixa eu te dizer para você, não é o fim, é o começo. Para nós aqui, talvez você não experimentou ainda a graça completa. Não é o fim, é o começo.
Deus nos trouxe aqui para dizer: o pecado nos separa, mas eu já providenciei a ponte. Você pode viver uma vida plena comigo. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer, não é apenas o Antigo Testamento. Nós vemos o próprio Jesus contando a parábola do bom samaritano, quando alguém lhe interroga sobre o amor. Sabe o que Jesus fala? Fala do sacerdote, fala do levita e fala do samaritano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando ele terminou de contar a história para aquele homem, ele diz assim: e quem foi que agiu com misericórdia? Foi irresistível aquele fariseu não dizer: o que praticou a justiça. Ele diz: vai e faze a mesma coisa. É impossível não citar que um cego, pastor Isaías, estava sentado à beira do caminho e Jesus estava passando. E quando ele perguntou quem era que passava, alguém disse: Jesus. Aquele cego começa a buscar por aquilo que ele precisa, e ele precisa de misericórdia. Sabe qual é o clamor daquele cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está como cego hoje? Deixa eu te dizer, comece a dizer aí de onde você está: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você não está enxergando com os olhos sobrenaturais, que nós chamamos olhos da fé, deixa eu te dizer, quando você clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai te perguntar: Jair, o que queres que eu te faça? Diga para ele: abra os meus olhos. Abra os meus olhos para ver a tua beleza, para contemplar a formosura do Senhor, para viver conforme o teu padrão e não o meu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que dizer mais de tantos outros que fizeram isso? Vamos só ler Paulo, como Paulo declara isso. 1 Timóteo capítulo 1 e 13. Aleluia. 1 Timóteo 1 e 13, ele diz assim, olha o Paulo dizendo: a mim, que no outro tempo era pecador, porque blasfemo, perseguidor e insolente é pecado. Paulo está dizendo: eu outrora era pecador praticante, mas obtive misericórdia. Pois o que? Pois o que fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo reconhece. Eu queria que nós reconhecêssemos também. 2 leituras e nós vamos terminar. Se você pode, aqui se coloque de pé, em tua casa se coloque de pé. Oh, aleluia! Glória! Adore ao Senhor aí na tua casa com os teus. Vai celebrando ao Senhor. O filho de Davi, ele vive. O filho de Davi está em nosso meio. O filho de Davi celebra com a gente nessa manhã. Ele é dinâmico, a sua glória pode descer aí na tua casa, como está descendo aqui nessa casa, como Shekinah dentro da gente, movimentando o nosso íntimo, nosso coração e nos fazendo viver as promessas dele. Olha o que Tito diz, o que Paulo diz a Tito 3 e 5. Aleluia! Não por obras de justiça praticadas por nós. Aleluia. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer de forma completa. Por mais que a gente tente ser justo nas nossas próprias decisões, ela não vai agradar ao Senhor. Olha o que Tito diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é se compadecer de alguém que está numa situação contrária. Misericórdia poderíamos traduzir aqui nessa manhã como empatia. Cristo decidiu passar, viver a nossa vida como homem, para ter misericórdia de nós como Deus. Ele viveu as nossas dores, as afrontas, as tentações, para que Ele pudesse dizer: agora tem um sumo sacerdote de vós perante o Pai. Ele não pecou, e Ele nos dá graça para a gente enfrentar os dias difíceis. Olha o que ele diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia!
Ele nos lavou, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tudo para quê? Para a gente encerrar em Hebreus 4:16. Aleluia, aleluia. Sabe por que Ele fez tudo isso? Vontade de sair correndo e dar um abraço em vocês aí, aqui, em todo mundo. Tamanha alegria que está no meu coração, irmãos. Eu não sei com o que você está sentindo. Bel, o que você está sentindo aí, Bel? Uma graça de Deus nessa casa. Aleluia. Quando Ele fala quem Ele é pra gente, o nosso espírito regozija nele. Por quê? Porque agora nós estamos livres. Livres, livres, aleluia. Ele fez tudo pra nós, Mateus. Pra gente terminar assim, ó. Acheguemo-nos, portanto, com confiança. Aonde? Junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. É o que a gente precisa agora nessa manhã. Precisa aí? Eu preciso aqui. Eu preciso. E olha, deixa eu terminar aqui com um conselho. Esse Espírito Santo que Tito escreve, que Paulo escreve a Tito, ele quer nos conformar à imagem do Filho. Deixa ele fazer isso. Quero convidar você a uma oração individual agora. Você sabe quem você é, mas não sabe tudo. Deus sabe quem você é, e Ele sabe tudo. Está na hora da gente rasgar o nosso coração, deixar as nossas reservas agora ao dispor do Espírito Santo. Amanda, Ele te conhece profundamente. Ei, eu posso dizer para você, Bíblia, que hoje Ele diz: eu te formei no ventre da sua mãe. Ele conhece os seus dias, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus acertos e os seus erros. E contudo, Ele continua dizendo para a gente: eu te amo. É por isso que a gente precisa chegar ao trono da graça, para encontrar hoje misericórdia em tempo oportuno. Vamos fazer isso? Ore aqui, ore aí, um minuto para você. Rasgue o teu coração. A oração é livre. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de levantar as mãos, levante. Se você tem vontade de falar em novas línguas, fale. Eu quero que você agora, na liberdade que foi conquistada por Jesus, viva uma experiência com Deus mais profunda. Aleluia. Que canção é essa? Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim. O meu coração é o teu altar. Vamos lá? Meninas, vem pra cá. Flui, Espírito de Deus. Fui aí em casa. Os músicos, venham pra cá. Aqui, neste lugar. Diga pra ele: flui, flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vamos dizer mais uma vez: vem, Espírito Santo, flua, flua nos nossos corações. Revela a paternidade do Pai, revela o sacrifício do Filho, confirma a palavra do Senhor em nós, transforma-nos e nos conforma à imagem do Pai, à imagem do Filho, à imagem de Deus. Aleluia. Deixa Ele fluir, deixa Ele fluir. Deixar o Espírito fluir é deixar Ele dar as diretrizes, é deixar Ele confirmar o propósito eterno. Vamos dizer para Ele: flui, flui. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Diga para Ele: flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar.
sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vamos dizer bem baixinho. Flui, Espírito de Deus. Flui. Tome teu lugar. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Tá sentindo a graça do Senhor aí? Que a gente aqui está sentindo a graça dele na casa. Aleluia! A gente aqui está sentindo a graça dele nesse lugar. A unção do Espírito é indescritível. Aleluia! A presença do Senhor é gostosa demais. Nós vamos participar do corpo de Jesus. Pegue o pão aí na tua casa. Aleluia! Oh, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Sabe o que Ele fez por nós? Eu precisava de um pratinho aqui, por gentileza. Sabe o que Ele fez por nós? Você segura o microfone aqui para mim? Aleluia. Pense agora que esse pedacinho de pão é o corpo de Jesus. Sabe o que Ele fez para que nós pudéssemos ter hoje essa comunhão com o Pai? Ele deixou o seu corpo ser dilacerado. Foram cravos, espinhos, espada. Ele foi moído pelas nossas transgressões, para que a gente pudesse ser perdoado. Aleluia. Obrigado. Comece a imaginar que os seus pecados foram crucificados com Ele na cruz. Cada pedacinho que aqui simbolicamente eu vou partindo aqui nessa manhã representa o que a humanidade foi fazendo com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pegue aí o pão. Vamos agora orar ao Senhor. Vamos consagrar a Ele. Eu sinto uma graça tão gostosa de Deus aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Pegou o seu pão aí? Pai, obrigado pelo sacrifício da cruz. Jesus, obrigado pela tua entrega. Entrega perfeita, entrega completa. Pela tua entrega nós temos vida. Pela tua entrega nós temos perdão. Nós somos justificados, regenerados, redimidos e glorificados por ti. Torna agora, Senhor, cada um dos teus filhos que está do outro lado desse aparelho, que está assistindo essa transmissão, torne eles agora limpos. Torne agora perdoados. Resgata a identidade dos teus filhos, Pai. Hoje, conforme o teu mandamento, nos assentamos à mesa e participaremos do teu corpo. Obrigado por esta graça divina. Obrigado por essa instituição que nos leva para perto de ti, que nos faz compreender o teu sacrifício. Somos participantes do teu corpo, Jesus. Obrigado por este tempo. Obrigado por esta graça tão gostosa. Te louvamos em nome de Jesus. Esse pão é consagrado ao Senhor agora, representando o seu corpo. E conforme ele disse aos seus discípulos: este pão é o meu corpo que entrego por vós. Podeis participar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Assim como ele pegou o pão, ele também fez o seguinte:
Aleluia. Obrigado, já ia fazer uma arte. Ele pegou o cálice naquela noite, entregou aos seus discípulos. Isso é para tomar? Não? E naquela noite, depois de dar graça, ele disse o seguinte: este cálice, ele representa a nova aliança. A nova aliança que foi feita onde? Através do sangue de Jesus. Pega aí o teu cálice, nós já demos graça. Agora ele simboliza o sangue de Jesus. E eu quero que você participe nessa manhã, sabendo que você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro de Jesus. Você faz parte da videira. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, podeis participar. Sinta a graça dele aí. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, sinta o abraço dele aí na tua casa. Fale em línguas, chore, glorifique. O Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão farto como eu. O que o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão velho como eu, Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o quê? É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor.
Jesus, te agradecemos por esse tempo. Tempo de mesa, tempo de comunhão, tempo de firmar a nossa aliança contigo, através da tua ordenança que é a ceia. Obrigado por cada lar, por cada família que abriram as portas para o Evangelho, que nessa manhã foram ministrados, Pai. Que o pecado é o maior problema do ser humano, mas a misericórdia de Deus resolveu esse problema. Tu és a ponte que nos leva de volta ao Pai, Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Senhor que virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com alarido de glória, com trombeta, com voz de arcanjo, e nós o veremos como tu és. Nós aguardamos o grande dia do Senhor. Enquanto aguardamos, celebramos o teu nome pela vitória, porque já não há mais morte, Pai, que possa nos separar. Não há espada, não há nudez, não há principado, não há potestade, não há anjos que possam nos separar dessa comunhão que é o teu amor. Obrigado, Senhor, por estes que estão presentes. Obrigado, Pai, que as tuas mãos poderosas estejam sobre as nações, esteja sobre o mundo, Pai. Que nós possamos viver a tua misericórdia num tempo de desordem e de caos. Que nós possamos viver a tua providência, Pai, o teu amparo, o teu socorro, porque tu és, Senhor, a única solução possível, Pai, e imaginável agora para o que nós estamos vivendo. Deus, que em cada lar, que em cada casa haja teu provimento, Senhor. Haja o livramento da morte, Pai. Haja o livramento das enfermidades, Senhor. Haja o livramento do Senhor sobre aqueles que estão à frente dessa batalha, sobre os profissionais que estão trabalhando. Deus, que haja sua provisão sobre os governos, Pai, que estão se dilacerando, Senhor, buscando fazer deste momento o seu palanquete, Senhor, de pronúncios, Pai. Tem misericórdia, coloque ordem neste caos, porque quando a tua igreja se posiciona, Pai, a tua justiça chega. Em nome de Jesus, Pai, muda o quadro, muda o cenário, acalma os corações, Senhor, tira a ansiedade, aqueles que estão desempregados, e providencia o recurso necessário, Pai. Seja a providência dos lares. Tu não mudaste, Senhor, tu és o mesmo hoje, tu eras, tu és e tu serás para sempre. Nós confiamos na tua graça. Esteja conosco, nos envie em paz para os nossos lares, Pai. Nós pedimos a tua bênção neste lugar. Visite, Deus, cada coração. Que seja um domingo de vitória, uma semana abençoada. A nossa esperança não está firmada em bens materiais, e nem, Senhor, no que é literal e visível. A nossa esperança está no sobrenatural, na tua glória, na tua presença, que pode fazer todas as coisas, muito além do que pedimos ou pensamos. Te adoramos por esta manhã tão especial e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia, amém. Irmãos, terminando esse momento, gratidão pela vida do Abel que está aqui com a gente, pelo cuidado de Deus, viu, Bel? Logo ele vai testificar o que Deus fez, o livramento, a providência do Senhor. Na terça-feira, dia 5, é isso? Terça-feira, né? Dia 5, nossa querida Mel vai passar por um procedimento cirúrgico. E eu queria conclamar uma chamada aqui. Se você pode aí no seu lar, você diz assim comigo: Deus, cura a Mel. Você pode fazer isso? Deus, cura a Mel. Deus, cura a Mel. Declare isso ao Senhor, peça ao Senhor. Irmãos, quando a igreja se une num propósito, Deus é um Deus que passa com a gente. Mel, se você estiver assistindo essa transmissão, deixa eu te dizer o que o salmista fala no Salmo 23. Ele cantando ao Senhor no seu tempo de aflição, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê, Mel? A declaração do salmista agora é sobre a sua vida: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que você possa aguardar do Senhor a sua mão potente, a sua presença. Deus, Ele pode fazer isso antes, durante, e Deus pode amenizar depois. Tudo está no controle dEle, Ana. Tudo está no controle dEle, Aguinaldo. Descanse na providência do Eterno. É Ele que ampara, é Ele que consola, é Ele que sustém, é Ele que com as suas mãos poderosas detém, é Ele que faz. Nós cremos, nós confiamos. Nós estamos com vocês nessa intercessão. Vamos dizer mais uma vez, aqui se você pode, fale bem alto: Deus, cure a Mel. Vamos mais uma vez? Deus, cure
a mel. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Receba a bênção apostólica aí na tua casa, estende as tuas mãos e aqui também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a consumação e consolação do Espírito Santo permaneça conosco, não apenas hoje, mas todos os dias, e dizemos amém. E olha, terça tem mais, tá? Se você quer nos acompanhar, terça-feira às 20 horas, a carta aos Romanos, nós vamos estudar aqui às 20 horas. Vem com a gente. E criançada, sábado que vem tem novidades aí com Arca Kids, às 16 horas. Não perca, pede para a mamãe anotar aí na agenda. Sábado às 16 horas, um grande momento aqui, uma celebração com as crianças, com Arca Kids, com Arca Kids, amém? Deus abençoe. Vamos terminar com música? Olha quem vem pela frente. Deus é dia de dias novos.